Oi, pessoal. Essa é uma aula sobre modelagem plus size, para a gente ver alguns pontos que são bem importantes e costumam causar bastante desconforto para quem veste tamanho plus size. Então, é para a gente ficar mais atento na hora de lidar com moldes para esse público, tá? Essa não é uma aula para fazer críticas ou para dizer o que que fica bem e o que que não fica bem, porque eu acho que cada pessoa veste o que quiser, tá? Só que aqui a gente vai falar de conforto físico, então de sustentação, de ergonomia, do que fica melhor nesse sentido, tá? Eu vou começar então fazendo uma apresentação de slides para vocês, para ter algumas imagens para a gente observar. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é de onde vem esse termo plus size. Ele é um termo norte-americano e ele simplesmente quer dizer tamanho grande. É porque a indústria normalmente vai fazer peças em maior quantidade para os tamanhos do 34 até o 44, 46, e a indústria durante muito tempo se esqueceu dos tamanhos maiores. Então foi criado esse termo e de uns anos para cá vem esse debate muito grande, né, do público plus size, do que eles querem vestir e de como trazer maior conforto. Agora, gente, eu vou mostrar algumas imagens para a gente ficar atento, porque a gente precisa ver que a indústria já melhorou bastante, mas ainda tem bastante a melhorar. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o corpo de uma modelo padrão, tá? Então, provavelmente ela veste ali 36 ou 38, tem ali o seu corpo padrão. Recentemente, tá, gente? Quando eu falo recente, é tipo no máximo de uns 10 anos para cá, a gente tem visto mais modelos plus size. Então, elas têm mais curvas do que a modelo que é padrão, só que ao mesmo tempo, ela ainda continua sendo uma pessoa com as proporções de uma pessoa padrão. Então, ela ainda tem a cintura mais fina do que o busto e do que o quadril, tá? E é bem diferente esse corpo de modelo plus size para um corpo real, tá? Então, aqui a gente tem mais imagens de corpos reais, tá? Que tem barriga, que tem coxas mais grossas, que tem uma diferença maior entre a cintura e o busto, ou que muitas vezes nem tem cintura, porque a barriga, né, tá ali ocupando o volume abdominal. Então, a gente não pode esquecer que tem esse tipo de público e que a modelagem precisa se adequar a esse corpo. Então, existe uma dificuldade muito grande da indústria de determinar quais tipos de corpos eles vão atender, tá? Se eles vão começar em uma numeração ou em outra. Então, por exemplo, algumas empresas adotam que a modelagem plus size vai começar no tamanho 46. Outras querem começar no tamanho 48, outras 50, outras 52. Então, isso depende do público que a marca está tentando atender. Outro ponto que é bem importante é que tudo começa na indústria com o desenho do croquis. Então, normalmente, o estilista vai pesquisar tendências, enfim, vai elaborar uma coleção que seja adequada para o público que ele quer atender, e aí ele vai desenhar em croquis. E esses croquis, eles normalmente são feitos em figuras magras. E a gente tem um grande problema aí, porque na indústria a gente segue uma sequência. A gente desenha o croquis, e aí, depois do croquis, a gente vai para o desenho técnico, tá? Que é esse aqui da imagem agora. E aí, desse desenho técnico, vai para a modelista e a modelista vai usar as mesmas proporções que ela está vendo no desenho para fazer a modelagem da roupa, em tamanho real. E aí, na indústria, o que que eles fazem normalmente? Eles fazem uma peça tamanho 36, experimentam essa peça tamanho 36, né, num modelo de prova, e aí depois essa peça é simplesmente ampliada para os outros tamanhos. E isso nem sempre funciona, porque a partir do tamanho 46 a gente tem que rever como que a gente está ampliando esses moldes, tá? Se eles estão ficando confortáveis ou se eles só estão ficando mais largos na lateral. Então, o que que seria o ideal? Seria o ideal que, se a marca faz muitas peças com foco em público plus size, já deveria ter croquis que fossem com essa base de plus size, tá? Então, como eu estou mostrando na imagem aqui na tela, para vocês verem, a gente tem condições de desenhar um corpo que tenha mais gordura localizada ali, para a gente conseguir fazer com que a peça já saia com proporções melhores quando ela for para o desenho técnico. Então, se eu começo uma peça
e ela não tem a cintura tão marcada no desenho, porque a minha base de croquis não tem a cintura marcada, então a proporção já vai indo ao longo da minha produção, né? E aí o modelista vai conseguir captar através do desenho que não é para fazer uma cintura tão marcada assim. Um problema também que a gente tem é que cada marca vai elaborar a tabela de medidas que quiser. Então, só agora em novembro de 2021, é bem recente, que a gente teve uma tabela feminina da ABNT oficial, tá? Então, ela vai até o tamanho 62, o que é muito bom, mas seria ideal ainda que ela fosse avançar para mais tamanhos. E aí, a gente tem que respeitar também os biotipos que tem diferentes dentro do público que veste tamanho plus size. Então, a gordura pode se acumular mais no busto em uma pessoa que veste tamanho 48 e em outra pessoa que veste tamanho 48, a gordura pode estar mais acumulada na região dos quadris. E a gente precisa ver qual público que a gente vai querer atender. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver biotipos bem diferentes e todas elas são consideradas plus size, tá? Então, na primeira, que está com a blusinha branca de alcinha, a gente consegue ver que as proporções do tamanho padrão, elas estão bem definidas ali, elas estão bem parecidas. Então, ela tem uma cintura mais fina e o quadril e o busto estão mais ou menos na mesma proporção. Na segunda imagem, a gente já vê um destaque maior para o busto, tá? Então, a gente não percebe tanto a cintura e o quadril, porque o busto está chamando mais atenção. Na terceira imagem, a gente consegue ver um destaque maior para a região da coxa, tá? Ela está até uma circunferência maior do que a região do quadril. Vou falar sobre isso depois também. E na quarta imagem, a gente consegue ver a ausência de uma cintura definida, tá? Provavelmente porque ela tem barriga, então a cintura não é tão fininha. Então, a gente precisa definir como que vai ser o cliente ideal que a gente quer atender. Então, o meu cliente ideal, ele tem barriga? Se sim, então não tem razão para eu fazer uma modelagem que seja mais apertada naquela região, né? Que tenha um desenho mais apertadinho, porque não vai servir ali no meu público ideal. Então, a gente precisa falar bastante sobre modelo de prova. Modelo de prova é uma modelo mesmo, ou um modelo, e aí eles são contratados, normalmente, né, ficam disponíveis nas agências, e aí as empresas contratam eles para eles passarem alguns dias ali na fábrica onde a roupa está sendo produzida. E aí eles tiram um dia para ir lá, vestem as roupas, aí eles se movimentam, fazem o movimento de abraço, de sentar, de levantar, de caminhar, para ver como aquela roupa está se comportando, e aí, dependendo da peça, o modelista pode fazer alguns ajustes. É importante que tenha um modelo de prova que seja do tamanho padrão, e é importante também que tenha um modelo de prova quando começa a fazer a modelagem plus size. Então, se a empresa decidiu que a partir do 46 vai ser plus size, precisa ter um modelo de prova tamanho 46 para o modelista poder provar aquela roupa, tá? Porque tem uma diferença muito grande entre esses dois tipos de corpos e não dá simplesmente para a gente fazer uma peça de um tamanho para uma pessoa magra e só ir aumentando ela nas laterais, tá? Não vai funcionar, não vai ficar confortável e depois a peça não vai vender. Então, nesse sentido, a gente precisa parar e adaptar o nosso molde, tá? Para quando ele for para uma pessoa tamanho plus size. Não tem como a gente querer usar o mesmo molde e só seguir e só seguir uma ampliação sem parar para provar ele, tá? Numa pessoa. Então, aqui eu vou mostrar aqui algumas medidas para a gente ficar atento na hora de fazer uma modelagem plus size. Primeira coisa, tá, gente? A gente tem que evitar usar uma fita métrica comum que tenha 1,5 m de largura. Por quê? Porque tem muitas pessoas do público plus size que têm mais de 1,5 m de circunferência. Às vezes é 1,5 m a mais do que 1,5 m no busto, às vezes é na cintura e às vezes é no quadril. Então é muito constrangedor quando a gente vai medir a pessoa e a fita métrica não fecha, porque daí não tem como a gente tirar a medida completa. O que que é melhor, então? A gente comprar uma fita métrica que tenha 3 metros de largura, tá? É mais difícil de achar, eu comprei a minha pela internet, mas dá para achar esse tipo de fita, tá? Não tem o menor problema.
Então, ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena para a gente não deixar o nosso cliente constrangido, tá? Aqui é uma medida que a gente precisa ficar bem atento, tá? Que é a medida da coxa. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma modelagem do zero, a gente pega um método que vai estar ali no livro, né? Uma receita de como fazer aquele molde, e aí a gente vai elaborar conforme as medidas que estão descritas na tabela do livro, e muitas vezes, em muitas tabelas diferentes, nem tem a medida da coxa, tá? Então, essa é uma medida importante da gente tirar do nosso cliente ou tirar essa medida do nosso modelo de prova e depois conferir no molde final se essa medida está batendo, tá? Por quê? Porque muitas vezes os métodos eles foram elaborados há muito tempo atrás, nem consideravam a medida da coxa, e aí quando a pessoa vai experimentar a peça, tem aquele constrangimento da peça não passar nem na coxa, tá? Então é importante a gente tirar essa medida e garantir que o molde vá servir nessa região, que é uma região mais crítica, tá, gente? Acho que vocês já ouviram essa frase, a calça não passou nem na coxa, tá? Então a gente precisa tirar a medida da coxa para garantir que pelo menos isso vai acontecer certinho na hora da pessoa provar a peça. Outra coisa importante, quando a gente vai elaborar calças e shorts para o público plus size, tem que ter um cuidado a mais com a qualidade do tecido, tá? A qualidade no sentido dele ser um tecido mais grossinho, mais resistente, e também ser um tecido que não dê bolinhas muito rápido, tá? Por quê? Porque tem tecidos hoje em dia que eles estão assim com uma qualidade tão inferior que em 2 semanas de uso, o atrito ali na coxa já vai gerar um monte de bolinhas. E aí, com 2 semanas de uso, o cliente vai ficar super indignado e vai ali pedir uma devolução da peça, tá? Então, isso não é legal, é bom a gente já planejar o nosso produto com uma qualidade maior nessas regiões de maior atrito, tá? Porque senão vai gerar bolinha. Outra medida que a gente precisa ficar atento é o culote. O culote é essa gordura que fica acumulada na região das coxas, ali perto do quadril. Então, muitas vezes a gente tira a medida do quadril e esquece de tirar a medida da circunferência ali dessa região do culote também, tá? Muitas vezes essa região é maior, tá? Porque tem mais gordura acumulada na coxa do que na parte de cima do quadril. Então, a gente precisa tirar essa medida para garantir que o nosso molde vai servir também. Tá? Então, quando a gente não tira alguma medida ou esquece da medida da barriga também, é uma medida importante, pode acontecer isso que está mostrando na imagem, né? A peça não vai fechar, tá? Embora a gente tenha tirado uma medida ali, por exemplo, da cintura, se esquece de tirar a medida da barriga também, pode acontecer isso. Outro ponto importante também, a gente está muito acostumado, quando vai fazer a modelagem nos tamanhos que são padrão, a tirar a medida da cintura alta, e essa medida ser a região mais fina do corpo. Mas para o público plus size, tem muita gente que logo abaixo do busto já tem uma marcação ali menorzinha, tá? Então é como se a cintura alta tivesse mais para cima, tá? Então, se essa parte for mais fininha, a gente precisa ficar atento. Outro ponto que é muito importante também é a inclinação da coluna, tá? Quanto maior a gente tiver essa inclinação, mais tecido vai se acumular nessa região da coluna lombar. Eu vou mostrar para vocês. Então, nessas duas imagens, a gente consegue ver que o primeiro vestido tá com uma sobra de tecido ali na região da lombar, enquanto que o segundo vestido não tem essa sobra. Então, essa sobra é uma coisa que pouca gente vai reparar, mas se a pessoa reparar, né, vai ficar muito chato para a gente, como modelista ou como costureira. Então, a gente precisa tirar ali, ficar atento a essa parte e tirar o que estiver sobrando. Quanto maior for a inclinação da coluna, então, mais vai sobrar tecido naquela região ali. Por isso que é bom fazer um teste antes com o tecido, né? Fazer uma peça piloto antes de sair cortando direto no tecido que vai ser a peça final, porque tem vezes que a gente não consegue resolver esse problema só cortando um pouquinho ou só fazendo uma pence, tá? Às vezes a gente precisa fazer o que eu chamo de pence invisível, que é uma parte do molde que a gente vai retirar e aí precisa cortar no tecido de novo. Então aqui a gente consegue ver
que isso também acontece em quem veste tamanho padrão, tá? Esse não é um problema só do público plus size, pode acontecer esse acúmulo de tecido, e nesse caso ali que eu tô mostrando na foto, realmente só fazer pences nas costas não ia resolver, ainda ia ficar sobrando um pouquinho de tecido. Então, nesse caso, o molde teria que ser arrumado e o tecido teria que ser cortado de novo. Outro ponto importante que a gente precisa ficar atento também é que quando a pessoa tem uma barriga maior, o gancho vai aumentar. E quando o gancho aumenta, pode ser que quando a gente coloque uma calça, por exemplo, em cima de uma mesa, a gente não consiga ver tanta diferença entre a frente e as costas, tá? Ali onde a flechinha lilás está apontando, a gente vê uma diferença grande entre a frente e as costas, tá? Mais ou menos ali uns 8, 9 centímetros. Já na outra calça, a gente vê que tá retinho a frente com as costas, né? E aí, quando o público tem barriga, pode acontecer pelo gancho ficar maior, a gente ter ali uma diferença quase nula entre a frente e as costas, e não tá errado, tá, gente? É só porque essa outra calça vai abraçar melhor essa barriga. Um ponto importantíssimo também é a largura das calças logo abaixo do joelho, tá? Do joelho até o tornozelo. Por quê? Hoje em dia tá muito na moda a calça wide leg, né? Que ela é toda larga na perna. Mas tem ainda pessoas que não gostam de ter essa largura toda na perna. E muitas vezes, quando a gente vai ampliando moldes de um tamanho para o outro, vai acontecendo da calça ficar larga demais entre o joelho e o tornozelo, tá? A coxa realmente vai aumentando bastante de um tamanho para o outro, mas essa região ali da panturrilha, ela não vai aumentando tanto. Então, às vezes a gente exagera ali na grade do molde, né, deixando a ampliação muito maior, e ela não deveria, tá? Então, tem muita gente do público plus size que realmente odeia quando a calça fica larga demais entre o joelho e o tornozelo. A gente tem que tomar um cuidado. A largura do braço também, gente, é um ponto bem crítico, porque muitos métodos de modelagem simplesmente não pedem a largura do braço, eles fazem um cálculo ali de usar a largura da cava para conseguir fazer a manga. E aí, quando a gente tem isso, a gente desconsidera a largura do braço e muitas vezes tem muita gordura acumulada nessa região do braço. E é bem importante para a gente conseguir movimentar nosso braço, né, a nossa manga. Então, é bom que a gente tire essa medida e antes de cortar no tecido, a gente confira ali na manga se ela está servindo, tá? Se a gente não precisa ficar aumentando um pouquinho mais na lateral da manga. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem que a largura do braço na parte de cima é bem maior do que na parte de baixo, tá? Então, tomem cuidado com isso. E tomem cuidado para não fazer mangas que sejam largas demais nessa região do pulso, tá? Para ela não ficar caída demais aqui. Então, se no modelo original, se no modelo que foi feito 36, a manga é colada aqui, no modelo que é plus size, também precisa ficar mais juntinha do pulso, tá? Não pode ter essa diferença entre os dois. Volume do abdômen é uma coisa que a gente precisa considerar também e escolher se a gente vai querer atender o público plus size que não tem tanto volume quanto na primeira imagem, ou se a gente vai querer atender o público plus size que tem mais volume abdominal, tá? Não dá para a gente querer abraçar os dois mundos, porque a modelagem vai ficar muito diferente. Então, a gente precisa escolher qual cliente a gente vai querer atender. E outra coisa que é importantíssima é a sustentação dos seios, tá? Os seios, gente, eles podem ficar muito pesados, né? Então, para a roupa sustentar, ela precisa ali ter um suporte muito maior. Vou mostrar para vocês nas próximas imagens. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê que o top tá de um lado só e ele tá passando ali pela metade do busto. E aí não tá legal. Por quê? Porque pode machucar essa parte, tá? Tá fazendo muita pressão ali naquela parte que não tá cobrindo o busto por inteiro, tá? Então, isso não é para dizer que as pessoas plus size precisam andar tapadas, nada disso, gente. Se quiser mostrar, pode mostrar, não tem problema. O problema é quando a gente vê que a roupa vai ir machucando ao longo do dia e no final do dia aquela região vai estar toda avermelhada
toda irritada, tá? Então, nesse caso, seria melhor se a modelagem ficasse um pouquinho mais para cima, cobrindo aquela parte do peito, para não machucar. Nesse caso aqui, desse top rosa, a gente consegue ver também que a modelagem não está cobrindo toda a parte, e se ela não cobre toda essa parte, aí a gordurinha vai ficar bem ali no elástico da blusa e vai ficar machucando, tá? Vai ficar atritando ali o dia inteiro, também pode ficar avermelhada e irritada essa região no final do dia. E nessas duas imagens a gente consegue ver bem a diferença de deixar uma sustentação dos seios melhor, tá? Então a gente consegue ver no sutiã rosa que tá bem mais fininha a parte da lateral, e isso não dá tanta sustentação, né? Deixa até a sensação de que a peça tá muito apertada. E na segunda imagem, no sutiã preto, a gente consegue ver uma largura bem maior ali na lateral, que é essencial para sustentar essa parte. Então, a gente não tem ali nada que pareça super apertado e super desconfortável na modelo. Outra coisa também que a gente precisa ficar bem atento é a largura da alça quando a gente está fazendo uma peça de modelagem plus size, tá? Por quê? Muitas vezes, né, aquela história de novo, faz um biquíni tamanho 36 e acha que é só ampliar para os outros tamanhos e vai estar tudo certo, mas não vai, tá, gente? Porque o peso ali do busto vai aumentando consideravelmente, e se a gente faz uma alcinha tão fininha nessa parte, ali que ela vai pegar bem o pescoço, pode ser sim que ela acabe machucando e, dependendo do tecido, até chegando a cortar um pouco a pele. Nesse modelo, principalmente de frente única, né, a gente tem que se preocupar bastante se a alcinha não tá ali fininha demais, porque senão ela vai incomodar muito nessa região. Então, o ideal para resolver isso é fazer alças que sejam mais grossas, para dar uma sustentação melhor e mais conforto para a pessoa que estiver vestindo. Então, aqui eu trouxe um resumo dos detalhes para a gente ver o que que pode melhorar ali numa modelagem plus size. Então, a gente precisa evitar zíper nas costas, tá? Porque é uma coisa super difícil de colocar. Não deixar uma largura excessiva nem no tornozelo e nem entre o cotovelo e o pulso, tá? Aqui no final do braço. Evitar deixar o gancho muito curto também, porque senão vai causar um desconforto muito grande. Considerar sempre a sustentação dos seios, tá? E o peso que eles vão tendo a cada tamanho que vai aumentando. E sempre medir a largura do braço e da coxa quando for fazer uma peça sob medida, e cuidar isso no molde antes mesmo de cortar no tecido. E outra coisa que é bem importante também é que não basta que a peça sirva, ela precisa ficar confortável também para o usuário, tá? Então, essa calça aqui, esses dois modelos de calça, eles serviram, mas a gente tem que ver que ali na calça preta tá sobrando bastante, tem várias rugas ali que são problemas de modelagem que não tá adequada para esse tipo de corpo. E na segunda imagem, a gente consegue ver também a calça sobrando bastante, bem ali na região da coxa, tá? Então, também não tá uma modelagem bonita e super adequada. E por último, quero trazer para vocês algumas considerações do que o público plus size gosta bastante e sente muita falta no mercado de moda, tá? Então, tule, transparência, não tenham medo de usar, tá? Esse público adora esse tipo de coisa, porque realmente deixa as peças com um ar mais delicado e eles sentem muita falta de uma maior variedade de roupas. Peças que tenham brilho ou que tenham efeitos diferentes, tipo o efeito plissado da saia desse vestido. Ou que tenham uma modelagem mais trabalhada também, tá? Tem muitas peças que são simplesmente muito largas, e aí o público pode se cansar de vestir peças que sejam sempre do mesmo jeito, sempre com uma modelagem muito parecida. Não tenham medo também de fazer modelagem que seja oversize, ou seja, que tenha um tamanho que aparente ser maior, só porque ela é o público plus size, tá? Fica estiloso, fica muito legal, então vocês podem fazer modelagens com essa pegada mais oversize, que vai ficar super legal.
Cropped também é uma coisa que fica linda em vários tipos de corpos, então não tenham medo de ousar e de fazer peças cropped para quem veste tamanho plus size. Biquínis de 2 peças, tá? Só cuidem que ali na segunda imagem a alça tá bem fininha, então ali no ombro tá cortando o ombro dela, tá? Ele tá ficando dividido. Então tenham cuidado com isso para não machucar o cliente. Maiôs, maiôs também dá para fazer, tá, gente? E ali fica lindo aquele detalhe que tá bem vazado ali na lateral, tá? Então não tenham medo de colocar partes vazadas, tá? Não tenham preconceito quanto a isso. Biquíni que seja hot paint, o público plus size adora, tá? Fica muito legal porque dá uma boa sustentação ali na parte da barriga. E também estampas, peças que tenham sobreposição, que tenham transparências, peças que sejam interessantes, tá? Peças que tenham brilho, que tenham renda, que sejam mais curtas, que tenham decote, tá? Não tenham medo de fazer peças assim, que sejam diferentes, porque marcas assim vão se destacar no mercado. Não tem problema se as peças tiverem amarrações na frente, se forem conjuntinhos, tá, gente? E aqui, por último, eu trouxe um vestido que eu já fiz um vídeo sobre ele, um vídeo mais curtinho, mas ele é um vestido icônico, porque ele era para ter uma modelagem adequada ali para o público plus size e ele não teve, e isso gerou uma polêmica enorme. Então, o que que seria o ideal nesse vestido para modelo que é plus size? A parte do busto deveria estar marcada mais para baixo, cintura devia estar marcada mais para baixo também, para manter a mesma proporção que ela tinha no corpo da modelo que é magra. E a parte ali do ombro, a manga está muito caída na modelo plus size, não está bem certinho no ombro. Se tivesse mais certinho, ali a modelagem já ficaria bem mais adequada para o corpo dela. Então, antes de criticar um vestido e achar que ele não ficou bem porque a pessoa é gorda, vamos analisar a modelagem, vamos ver se a modelagem está adequada, se seguiu as mesmas proporções, porque muitas vezes não seguiu, o molde foi ampliado da maneira errada, e aí a pessoa acaba recebendo críticas de algo que nem deveria ter recebido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.